O tema que me foi atribuído, ele praticamente se explica por si só, né? As suas conclusões acho que estão no próprio título, né? A natureza jurídica dos programas de recuperação fiscal, à luz dos institutos da transação e da anistia, e a instabilidade dos programas criados por medida provisória. Bom, os programas de recuperação fiscal são aqueles refis da vida, né? Nós estamos acostumados a ouvir falar, que deveriam ser algo excepcional, mas nós vimos que não são, né? Pelo menos desde 2000 nós temos coisas parecidas que só mudam de nome, né? Como a atual DRU, né? Que veio com o Programa de Salvação Nacional, Solidariedade, não sei das quantas, o nome, e a coisa continua acontecendo sempre. Em vez de haver parcelamentos normais, que seriam mais ou menos comuns em todos os ordenamentos jurídicos, nós temos essa figura do refis, né, que é uma forma de recuperação fiscal, são programas de recuperação fiscal, que são feitos para conceder aquelas pessoas, os contribuintes que são inadimplentes. Né? E aí se discute muito na doutrina, até na jurisprudência, em outras palavras, não com essas palavras exatamente técnicas, acadêmicas, né? O que seriam esses refis? Não? O que seria o refis? Seria uma transação? Seria um parcelamento? Seria uma anistia? Né? Então, qual a implicação, se nós formos do ponto de vista estritamente técnico? Uma das coisas é a extinção da obrigação tributária, a outra é o que o Código chama de exclusão da obrigação tributária, e por aí vai, nós temos essas situações para embaralhar e para tentar encontrar as possíveis consequências jurídicas. Né? Me parece que não há dúvida de que, se não é exclusivamente o refis, eu vou chamar de refis todos esses programas, independentemente do nome que eles tenham até hoje, né? Eles são uma espécie de transação, né? Não exclusivamente, mas são transação. E aqui tem, eu vou fazer um pequeníssimo histórico, melhor dizendo até, um pequeno apanhado geral. O Instituto da Transação, a exemplo de vários outros institutos no direito tributário, no direito público em geral, tomam sua inspiração no direito privado. Né? A transação, a compensação, todas essas causas de extinção do crédito tributário previstas no artigo 156 do CTN, tem como inspiração, evidentemente, o direito privado. E no direito privado nós temos o artigo 840 do Código Civil, dizendo que é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. E daí o o artigo 841 seguinte do Código Civil diz: só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação. Isso já significa aquela separação clássica entre o público e o privado, entre o princípio mais evidente do direito privado, que se pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, e o contrário do direito público, de que se pode fazer só aquilo que a lei determina, ou no mínimo faculta. Não é? Então, teve que haver uma previsão expressa no direito tributário, que foi feito por meio do artigo 171 do Código Tributário Nacional, como lei de normas gerais de direito tributário, tratando da transação. Queria lembrar, em primeiro lugar de tudo, que nós estamos lidando com o dinheiro público, né? Dinheiro que será público, dinheiro que entrou nos cofres públicos, que é res pública, coisa pública. Parece uma coisa simplesmente de caráter meramente acadêmico, algo que é para tentar mostrar conhecimento histórico ou qualquer outro tipo de filosófico, seja o que for, mas essa palavra tem uma importância imensa com relação a tudo que nós estamos tratando nesse congresso, inclusive com a moralidade. Não é?
porque nós estamos tratando, de um lado ou de outro, fisco ou contribuinte, no caso do direito tributário, de coisa pública. Nós estamos tratando do dinheiro público. A partir do momento que o cidadão se deixa que o Estado absorva a parcela do seu patrimônio a título de tributação, ele o faz por meio, ele autoriza isso, ele consente, pelo menos teoricamente é isso, por meio de seus representantes. Então é matéria de lei. Por isso nós falamos do princípio da legalidade, que inspira todas essas figuras. A transação somente pode acontecer, e se puder acontecer, porque há autores no direito tributário que poucos hoje em dia, mas que nem admitem sequer a possibilidade de transação, o fato é que, no meu pensamento, ela é possível com muitas condicionantes, porque se trata de abrir mão de coisa pública. E o 171 do Código Tributário diz que a lei pode facultar, nas condições que estabeleça, aos sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária, celebrar transação que, mediante concessões mútuas, importe em terminação de litígio e consequente extinção do crédito tributário. De novo, aquelas concessões mútuas a que também se refere o Código Civil. Então, um requisito básico de qualquer transação é que haja um acordo, que na verdade seria o sinônimo mais singelo da palavra transação, entre as pessoas envolvidas, e todos os envolvidos abrem mão de alguma coisa para que esse acordo seja feito. Quando se trata de coisa pública, evidentemente o cuidado tem que ser redobrado para que isso possa ser realizado. Então, quem dá as condições é a lei. E uma coisa que eu quero fazer lembrança, como alguns autores que eu vou mencionar em seguida fazem também, a transação, na verdade, ela não seria diretamente, pelo menos, uma causa de extinção da obrigação tributária. Ela põe fim, ela tenta pôr, ela procura, ela busca colocar fim ao litígio tributário. Então, quer dizer, temos uma discussão que uma das partes diz que é de um jeito, outra das partes diz que é o outro. Queremos fazer um acordo. Então, vamos chegar a um denominador comum, fazendo concessões mútuas, que é uma das características essenciais da transação. Então, nós fizemos esse acordo, que pode e deveria sempre culminar com o pagamento, que é a forma de extinção da obrigação, qualquer obrigação, mas a obrigação tributária principalmente, por excelência. O que se busca, na verdade, é o pagamento, no caso aqui, do débito tributário. Então, esses programas de refis, eles me parece que, evidentemente, são uma parte, tem pelo menos, ele é composto de uma transação. No dizer do professor Hugo de Brito Machado, ele diz exatamente o que eu digo, com palavras mais fortes e mais precisas, né? O que há de ficar extinto pela transação é o litígio, potencial ou já instalado. Lembrando que no direito tributário o Código só autoriza que se faça a transação com o litígio já instaurado. É para pôr fim a litígio, diferentemente do direito privado, que se pode também, por meio da transação, prevenir o litígio. Né? Então, voltando, o que há de ficar extinto pela transação é o litígio potencial ou já instalado. Vale dizer, a incerteza quanto à relação jurídica, que era incerta e, por isso mesmo, abrigava pretensões opostas. Com a transação, desaparece a lide, vale dizer, a pretensão resistida. Não necessariamente a relação que dava ensejo às pretensões, ou seja, não necessariamente vai haver o pagamento que é o que poria fim mesmo ao débito tributário. E, por sua vez, o professor Sacha Calmon tem um pedaço muito importante e interessante. Transacionar não é pagar,
é operar para possibilitar o pagar. Por meio de uma transação, muitas vezes ocorre pagamento em moeda, consorciado com pagamento por compensação, a aplicação de remissões e anistias, ou mesmo a dação de pagamento de coisa diversa do dinheiro. Então, ficou claro, eu acho que, pelo menos no meu modo de ver, concordando com os autores, a transação é uma parte do pagamento. A adesão do contribuinte a programas de recuperação fiscal configura uma transação? Me parece que sim, sem dúvida nenhuma, pelo menos tem esse componente. O contribuinte aceita e satisfaz os termos da lei. E qual é a diferença básica, no meu modo de ver, com relação ao simples parcelamento? É que ele renuncia ao direito de pleitear nas ações que discutem a validade do crédito. Isso também pode acontecer no parcelamento, mas é somente mediante a efetivação do parcelamento com o pagamento das prestações é que ele conseguiria obter o final da relação tributária, que seria o pagamento mesmo, né? Então, aqui nós temos. E agora vou entrar nessa parte que eu mencionei no início, que autores há que discordam da possibilidade de haver transação de direito tributário, invocando o princípio da prevalência do interesse público sobre o interesse privado, né? Então, isso não poderia acontecer porque o dinheiro público não comportaria esse tipo de renúncia, né? Renúncia no sentido não técnico exatamente que foi mencionado aqui, por exemplo, pelo professor Leonardo. Mas me parece que, e aí eu trouxe também uma definição que eu achei que é muito difícil de definir. As pessoas intuem o que seja interesse público, mas é muito difícil de definir o que seja interesse público. E eu achei aqui uma definição muito interessante da professora Alice Gonçalves Borges, de Direito Administrativo, né? O interesse público e o interesse individual, colidente ou não coincidente, são qualitativamente iguais. Somente se distinguem quantitativamente, por serem o interesse público nada mais que o interesse individual que coincide com o interesse da maioria dos membros da coletividade. Então, aí, por exemplo, nós estamos afastando aquela alegação, muitas vezes, do fisco, expressa ou implícita, de que, por ser fisco, representar o Estado, ele que representa o interesse público, e então o que ele diz prevalece sobre o interesse do particular, do contribuinte, em muitas oportunidades, né? Não é bem assim, porque quando está em litígio, por exemplo, o crédito tributário, a partir do momento que se instaurou o processo tributário, as partes estão em igualdade processual. Então, quer dizer, o interesse público nem sempre coincide com o interesse do fisco, ou o contrário. O interesse do fisco nem sempre é pura e simplesmente o interesse público, é o interesse de uma das partes, né? O que significa que não necessariamente ele prevalecerá. E aqui eu vou citar o meu duplamente colega aqui de mesa, o professor Scaff, e na faculdade também, e ele faz uma apreciação, como sempre, muito objetiva, por exemplo, diferenciando o parcelamento da transação. Tudo isso está implícito nos nossos refis, né? O refis não é apenas parcelamento, portanto, não é apenas suspensão do crédito tributário, já que o parcelamento pelo Código Tributário é uma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito. No refis, o fisco abre mão de parte da receita que entende devida e o contribuinte de discutir judicialmente o que entende indevido. E a anistia está presente também nas hipóteses de refis? Eu diria sim, no mais das vezes, né? Agora, com essa última medida provisória, por exemplo,
praticamente se cogita de uma anistia total e geral. Né? E a remissão também está presente? Sim, também está presente. Então, quer dizer, nós temos hipótese de extinção do crédito tributário, de exclusão do crédito tributário, de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. O que é isso? Existe isso? Existe essa figura híbrida? Bom, dizemos sempre que o direito cria suas próprias realidades, né? E já que, se isso não contrariar o que é disposto na Constituição Federal, parece que nada impediria, sob esse aspecto, que se falasse dessa mescla de institutos de diferente qualidade, né? Então, a remissão, eu acho que é claro que existe, né? E a extinção, quando haveria? Quando houvesse o perdão do débito, ainda que fosse parcial, teria extinto parcialmente a obrigação tributária, e depois, como eu disse já desde o começo, a verdadeira extinção do crédito tributário, no caso dos parcelamentos em geral e do refis aqui em especial, é ao final do pagamento das parcelas em que foi dividido esse programa de recuperação fiscal. Não entrarei aqui num ponto que o professor Scaff tange, e dizendo que não se trata da renúncia, se o refis poderia significar uma renúncia, e aí seria muito bom para o professor Leonardo falar, mas eu acho que isso caberia, e comportaria um raciocínio muito mais aprofundado e mais demorado, que aqui me parece que não existe. Não existe tempo não temos tempos para isso. E agora ver com a segunda parte do tema, que é a instabilidade dos programas criados por medida provisória. Vejam, no meu modo de ver, posso estar exagerando, mas por enquanto é o que eu penso já faz muitos anos, do mesmo jeito que medida provisória não pode criar tributo, embora possa, porque o Supremo já disse que pode, no modo de interpretar a Constituição, ela não poderia criar tributos, ela também não poderia criar esse tipo de programas pela mesma razão, independentemente de outras razões jurídicas, de outros argumentos jurídicos. A legalidade, para mim, é um princípio, embora também você possa dizer que é uma regra no sentido que o professor Paulo Pascal fala, de ser um limite objetivo. É fácil você saber quando existe a lei, quando não existe a lei, né? Isso não há dúvida de que ela pode também ser considerada como uma regra. Mas, como princípio, tem um conteúdo axiológico, cada princípio varia o grau do conteúdo axiológico dos princípios, mas a legalidade está muito arraigada na nossa história, na história da humanidade, né? Então, o que significa, de onde veio a legalidade? É justamente quando se insurgiu contra a cobrança de tributos pela simples vontade do soberano, passando-se a exigir que o povo, no caso, era um órgão colegiado, eram os baronetes que importavam na Inglaterra de 1215, né? Mas passou, com o tempo, a ser o povo, né? Que surgiu essa ideia de que, para que alguém fosse tributado, precisaria consentir. Depois, já que consentiu em ser tributado, tinha o direito de saber para onde iam esses recursos. E depois, a mesma ideia deu surgimento ao parlamento, né? Porque ele passou a se reunir, o que nós chamamos hoje de parlamento, passou a se reunir quando era para deliberar, no mínimo, essas causas de exigência do que nós chamamos hoje de tributo. Então, quer dizer, em sendo a renúncia de dinheiro público, ou estamos mexendo com dinheiro público, para não usar a palavra renúncia, isso teria que ser decidido pelo dono do dinheiro público, que é o povo, por meio de uma lei, tramitando normalmente com um projeto de lei determinado. Então, só por isso já não poderia ser por medida provisória. E muito menos quando acontece o que está acontecendo,
recentemente, em que há uma medida provisória tratando desse novo refis, que está sendo discutida no Congresso Nacional. O prazo para adesão já foi prorrogado até setembro por uma outra medida provisória, e que quem se encaixou no início da vigência dessa medida provisória, que, como sabemos, passa a vigorar imediatamente, não sabe bem se vai ser respeitado o seu direito na medida em que for no fim das contas, promulgada, se for o caso, na forma de lei, de uma maneira diferente. Tanto mais gravosamente, quanto menos gravosamente. Vamos supor que saia um refis em que se abra mão de 99% dos juros ou das multas, como está se pretendendo mais ou menos isso. E quem já pagou de outra forma diferente, teoricamente, com relação ao mesmo tipo de programa de recuperação fiscal, teria direito a receber essa diferença de volta. Quer dizer, vejam a instabilidade que se cria. Não é só nesse aspecto. Eu acho que a medida provisória, muitas das vezes, ela cria uma instabilidade jurídica e que afeta a economia a médio e longo prazo, que não deveria acontecer. E, por outro lado, onde está a urgência e relevância desse assunto ser tramitado por meio de medida provisória? Se fosse justificar pela falta de arrecadação tributária, me parece que isso não é motivo para que se encaixe no artigo 62 da Constituição para se poder editar uma medida provisória. O fisco pode ser benéfico tanto ao fisco quanto ao contribuinte. Da parte do fisco, para receber os créditos mais rapidamente, e da parte do contribuinte, para se ver beneficiado também com relação aos débitos que ele tem, e com isso ter outros benefícios, entre aspas, em outros setores da vida social e econômica. Mas essa reiteração, e aí já concluindo, essa reiteração da existência desses programas, no meu modo de ver, e não só eu, acho que muito mais gente pensa assim, é danosa ao sistema jurídico e econômico e ao próprio país, em última análise. Porque nós sabemos, né, e o que é humano até, né, o contribuinte fica sempre esperando o próximo. Né? Eu não pago agora, mas depois eu sei que vai ter algum tipo de anistia, vamos chamar assim, no sentido mais amplo possível. Né? E assim as coisas vão se encaminhando, e nós estamos tratando o tema do Congresso é muito significativo, né? Eu imagino que a professora Isabel tenha muito de contribuição na escolha desse tema genérico. Moralidade do Estado e do contribuinte. Porque nós estamos muito acostumados a falar da imoralidade do Estado e muito pouco da imoralidade do contribuinte. Né? Então é um pouco aquela história. Nós nos preocupamos com os direitos e muito pouco com os deveres. Então, aqui, nessas situações, esse é um simples exemplo, né? Mas em inúmeras situações, eu acho que devemos pensar como o professor Leonardo disse também, e é o que eu penso. Está na hora de nós superarmos esse embate fisco-contribuinte. Né? Quer dizer, se trata de a receita tributária, que é o que nos interessa aqui, ela é uma coisa importante para o Estado poder perseguir as suas finalidades. O Estado tem que agir de boa fé ao tratar da tributação em todo o sentido, desde o começo até a arrecadação e também na aplicação, obviamente, do dinheiro, e o contribuinte também tem que pensar no seu papel de contribuir para o aperfeiçoamento das instituições e do sistema, mesmo tributário brasileiro. Era isso que eu tinha que dizer. Muito obrigado.